exclusivo. A Polícia Civil vai investigar por que documentos em nome do ex-deputado Fábio Camargo estavam na lanchonete que vendia drogas por telefone. Um documento obtido pelo repórter James Alberti mostra que Fábio Camargo tinha uma conta de telefone com o mesmo endereço da lanchonete. Durante a operação de quarta-feira, no Val do X-Picanha Prime, na Alameda Cabral, os policiais apreenderam vários documentos. Entre eles, uma conta de telefone com o mesmo endereço da lanchonete, em nome do ex-deputado Fábio Camargo. Além disso, foram apreendidos outros papéis ligados ao escritório de advocacia que foi de Fábio Camargo e que já não existe mais desde que ele assumiu uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas. Camargo está afastado do cargo no TC por decisão do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a polícia, a lanchonete funcionava como ponto de vendas de drogas. A encomenda poderia ser feita até mesmo por telefone. Além de sanduíches, motoqueiros também entregavam em casa cocaína. O homem, que se diz dono do Val do X-Picanha Prime, está preso por envolvimento com tráfico de drogas. Ele trabalhou com o então deputado Fábio Camargo na 4ª Secretaria da Assembleia Legislativa em 2013. Como a empresa não está em nome, a polícia quer saber quem são os verdadeiros donos da lanchonete. As investigações vão dizer exatamente por que está o nome de uma terceira pessoa, já que a gente percebeu durante a investigação que o proprietário efetivo desse local... Pode ser um laranja? Pode ser uma pessoa, sim, que estava só no nome dele a casa, mas ele não tinha participação efetiva ali nos negócios. O ex-deputado não quis gravar entrevistas, mas conversou com o repórter James Alberti. Ele disse que os documentos encontrados pela polícia são do escritório de advocacia dele, que o dono do bar era um cliente do escritório. Sobre a conta de telefone, Fábio Camargo disse que há 2 anos pretendia montar um negócio no local e que por isso instalou o telefone. O negócio não foi adiante e que desde então pediu por telefone e por e-mail que a operadora mudasse a titularidade da linha. De acordo com a delegada que cuida do caso, por enquanto não há nada que comprove o envolvimento do ex-deputado com os negócios do Val do X-Picanha Prime. Mas a polícia quer saber por que documentos em nome de Fábio Camargo foram encontrados dentro da lanchonete. Ao adentrar no estabelecimento, nós vimos que havia essas contas de telefone, mesmo em nome do Fábio Camargo. Fizemos a apreensão desses documentos e agora, durante todos esses 30 dias que temos de prazo de inquérito, provavelmente as outras pessoas vão ser ouvidas para que seja esclarecido para nós também se há algum envolvimento ali dele com o estabelecimento, o Val do X-Picanha Prime, e para ficar esclarecido qual que é a participação dele ali, depende se há alguma participação ali na sociedade. O seu Fábio Camargo, ele foi indiciado? Não. Não? Nessa busca e apreensão, a senhora se fazia acompanhada da investigadora Samantha. Confirma essa informação? Eu não recordo também onde a Samantha estava. Consta nos autos que a senhora se fazia acompanhada da investigadora Samantha e que foi apreendido no Val do X-Picanha o cartão de visita a movimento 24.14, excelência, do inquérito. Consta aqui, ó, os executores, Camila e Samantha. Consta que foi apreendido cartão de visita do Val do X-Picanha em nome do César. A senhora se recorda disso? Não? Não recorda. 2 CDs de campanha em nome do deputado Fábio Camargo. A senhora se recorda? Eu lembro dos folders, né? CDs Banner do Fábio Camargo. Eu lembro dos banners. Contrato de locação em nome de Carlos Heitor Camargo. Telefone Nextel do Alessandro e telefone Nextel do César. Qual é a pertinência de apreender banner, CD de um deputado, doutora, para investigação? A pertinência é porque a boate do lado também, acho que vários itens ali estavam em nome dele. Em nome dele quem? Do Fábio Camargo. Então a pertinência é saber a quem pertencia ali. Até porque se a casa estava sendo investigada porque favorecia ou tinha ligação com o tráfico de drogas, a gente tem que saber quem realmente é o proprietário do local.
Então existia a suspeita de que o proprietário do Valdo X Picanha seria Fábio Camargo? Até então não. Mas eu já tinha encontrado ali contas, acho que da boate do lado tava, acho que a Copel, tinha documentos ali em nome do Fábio Camargo na boate ali do lado. E ali tinha os banners, eu não sabia o que o Sandro ia me dizer, se ele ia me falar no interrogatório dele, ó, isso aqui não é meu, é do Fábio Camargo. Se eu tivesse um banner com a cara da minha irmã ali, eu ia ter que aprender também, né, doutor? Tem que formar convicção. Se eu fosse no interrogatório e o Sandro me dissesse ali, isso aqui não é meu, é do Fábio Camargo. Eu tenho que formar convicção. Vou aprender e depois vamos ver o que eles vão dizer, né? E nos 8 meses que eles ficaram sendo monitorados na interceptação telefônica, alguma coisa nesse sentido foi detectada? Não foi. Em relação à ação controlada que foi realizada, né? Os outros investigadores estiveram aqui e eu questionei eles e não souberam até falaram que a senhora me responderia melhor isso. Ocorre o seguinte, na ação controlada, ela foi todinha baseada em escuta telefônica. O que nós, defensores, temos algumas ressalvas, porque tudo isso parte de interpretações. Interpretações geralmente são subjetivas, por mais que partam de investigações policiais, né? A minha pergunta é no sentido de que, se essa ação controlada durou tantos meses, com tantas escutas, com tantas evidências como foram colocadas pelos investigadores, como não foi apreendida nenhuma droga com esse pessoal que participa dessa associação agora, dessa ação de associação ao tráfico? Não foi apreendido nenhuma bucha de droga, não foi coletado nenhuma imagem de entrega de droga, e os investigadores efetivamente estavam dentro do Valdo X Picanha, estavam dentro dos locais onde esses réus, né, habitualmente estavam na sua rotina. Como que não foi colhido mais nenhuma prova para materializar de fato isso que os investigadores dizem que ouviram? Sandro, como é que começou a tua história com o Valdo X Picanha? Como é que você ficou sabendo do negócio? Como é que você assumiu ali o ponto? Veja bem, tinha um sócio chamado Fabiano, que faleceu até, e aí o Ricardo, ele comprou. O Ricardo e o Fábio compraram uma concessão de 10 lojas, e aí montaram a primeira, quiseram fazer uma loja modelo e tal. E aí eu cuidei da obra, cuidei de tudo, depois eu fiquei cuidando em si do Valdo Hamburgueria ali, que era o Valdo Picanha Prime. E aí as coisas não andavam muito bem e tal, não conseguíamos conciliar todas as coisas. E aí o Ricardo e o Fábio fizeram uma proposta para comprar o Valdo. E eu aceitei. Eu comprei o Valdo e me dediquei muito mais do que me dedicava, porque aí eu não era um funcionário, eu era proprietário, né? Me dediquei demais e aquilo ali pegou corpo, consegui fazer o negócio girar. E foi assim, comprei deles, do Ricardo e do Fábio. E eram seus amigos? Sim. Meus amigos, demais, amigos do dia a dia, amigos de ir na casa, amigos. Agora, você comprou ali sabendo que estava, na frente tinha, né, um prêmio do Fábio e do lado tinha também uma loja do Fábio. Você estava ali num ecossistema, ali, vamos dizer assim, de vários amigos. Então, veja bem, na frente tinha o karaokê, que é do Maurício, amigo meu demais. E do lado tinha ali, não era do Fábio, era um ponto que o Ricardo estava namorando, né? Na realidade, putz, vai ter que cortar isso aí. Não deu, não. Eu vou fazer a pergunta. Pode ir. Foi? Você comprou ali e os teus vizinhos eram todos amigos, tinham relação com o Fábio, tinham relação com gente que você conhecia. Então, veja bem, antes disso, antes de eu comprar o Valdo, eu e o Ricardo, como somos muitos amigos, irmãos, nós tínhamos montado uma baladinha ali do lado, digamos assim, né? E aí, como eu ia direto lá para conciliar as duas coisas, foi fácil para eu comprar ali o Valdo, né? Então ali não era do Fábio, era do Ricardo, né? Essa balada do lado era minha e dele. Ele idealizou, ele fez e a gente montou. E aí depois, posteriormente, surgiu o Valdo Picanha Prime.
que você acabou assumindo. Sim, sim. Como é que foi essa negociação? Então, eu comprei deles, né? Comprei parcelado, tal, do jeito que eu podia pagar. Coloquei minha família para trabalhar lá, tanto que minha irmã, meu cunhado se doaram demais ali. Quando eu tocava a balada, que era sexta e sábado geralmente, quem ficava no Valdo era minha irmã e meu cunhado. E aí, disso daí, um trabalho gigantesco que a gente fez, o troço começou a evoluir. Né? Foi bem? Como é que foi? Foi bem, os 3 primeiros meses foi bem. E aí então se aproximou um gerente, né? Se aproximou um cara lá, que aí eu deixava ele cuidar. O cara chegou e, você precisa ir no banco, eu faço. Meu tempo era muito escasso, porque eu tinha as 2 coisas para cuidar. Fazer compra de carne, fazer compra das coisas da loja. E aí esse cara veio, começou a me ajudar. Entre aspas, né? Porque foi o cara que fez um monte de besteira lá dentro. Eu ia perguntar isso, Sandro. Você falou que tinha mais coisas para cuidar, tua vida era agitada, que você tinha Demais. vários negócios. Como é que era isso, para as pessoas entenderem? Então, veja bem, durante a semana, do que as pessoas pensam que uma balada funciona sexta e sábado, ninguém trabalha durante a semana. É só chegar e abrir, né? Mas não. Você tem negociação com fornecedores, tem negociação com artistas, você tem uma negociação de shows, tem a própria manutenção da casa, tudo isso aí você tem que cuidar. Né? É uma empresa. Não é simplesmente chegar lá sexta-noite e abrir e está tudo lindo, maravilhoso. Né? E aí esse cara chegou para me ajudar. Né? E acabou fazendo um monte de besteira lá, como havia dito. De onde ele apareceu? Então, cara, esse cara era meio... Vivia nas festas, às vezes estava nos locais que a gente estava, e foi se aproximando, e aí ele fez uma besteira, porque acho que ele era viciado em droga, e aí acabou usando o telefone da hamburgueria para fazer algumas cagadas de pedir droga para ele, alguma coisa nesse sentido. Você viu alguma coisa, Sandro? Tem alguma coisa que você percebeu que tem uma coisa errada? Nunca. Se eu tivesse percebido, no primeiro momento, tinha mandado embora. Tanto que ele não tinha nem salário, ele era comissionado para trazer clientes para a loja. Ele era o gerente? O que ele fazia exatamente? Ele não era gerente. Veja bem, ele era um pau para toda obra ali de, preciso ir no mercado. Faltou limão. Aconteceu alguma coisa de, paga essa duplicata para mim. Na época não tinha tanto aplicativo de banco, não tinha tanto acesso à internet, dessas coisas assim, né? E eu não tinha. E ele ia tocando. Ele fazia essas coisinhas para mim, assim, os detalhezinhos, sabe? Quem tocava sempre era eu. Mas sexta e sábado, como eu me dedicava muito à baladinha, que era a nossa Purple Hills, ele ajudava muito minha irmã, meu cunhado e tal. E aí ele fazia algumas besteiras lá, usando o telefone do Valdo. E você cuidava mais da balada, então? Cara? Sexta e sábado, sim. Durante a semana eu me dedicava ao Valdo. E você nunca percebeu nada? E quando você percebeu que tinha algum problema, assim? Quando eu percebi que tinha algum problema, quando as pessoas invadiram o Valdo, achando que era um assalto, as pessoas mascaradas, eu achei que era um assalto até, né? E aí se identificaram de polícia, eu falei, meu Deus do céu, polícia. Tudo bem, sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum. Chegou a polícia, chegou uma delegada, se identificou, Camila Siconello, e aí eu falei, o que está acontecendo e tal, ela disse que eu estava preso. Para mim foi uma surpresa gigantesca, preso. E ela falava o quê? Assim, a princípio ela queria achar droga dentro do Valdo, né? Daí, no primeiro momento eles não acharam nada. Chamaram os cães, se não me engano foram 4 cães farejadores. E aí colocaram eu, meus funcionários, tudo numa fila, os cães para cheirar. Aí subiram no meu escritório, o cão cheirava a janela, latia. Eu, pode abrir. Era drywall, parede dupla, né? Falei, pode quebrar. O cara abriu a janela, não encontrou nada. O cão latiu no meu cofre. Nada. Abriu o cofre, nada. Eu tinha, se não me engano, uns 8, 10 relógios ali, porque eu gostava muito de relógio. O cão latiu no chão, mandei abrir. Tinha uma parede que era só fechada, que dava acesso para a cozinha, para o andar de cima da cozinha, mandei quebrar. Até então não acharam 1 grama de droga comigo. Ou seja, eles revistaram tudo? Tudo.
Tudo. Inclusive, no meu escritório derrubaram tudo que tinha nas prateleiras. Tudo. Não ficou nada. E ela me indagou muito. Eles aprenderam, né, o material lá. Eles aprenderam um banner do Fábio Camargo, que era da época de campanha dele de deputado. Quantos anos antes é esse banner? Se eu não me engano, foi 2010 ou 2012, que era 14014, me lembro muito bem o número ainda. E aí tinha CDs de campanha, banner, flyer, que até não sei porquê, porque estava no meu escritório, a gente era muito unido, eu acho que a gente armazenou esse material lá, mas enfim, né? Me indagou muito por que estava lá, né? Falei, até então porque eu fui assessor do Fábio, tudo. Mas não acharam uma grama de droga. E uma coisa que eu queria ressaltar, só para te falar, eu nunca vi, numa operação policial, a imprensa chegar antes que a polícia. Como é que foi isso? Conta por aí. Tinha vários carros da imprensa, né? Tanto da TV quanto da rádio, aguardando, digamos assim, o bote da polícia ali, né? Antes da própria polícia Antes da própria polícia chegar. Você já percebeu que tinha uma ordem da imprensa ali? Sim. Não, eu saía fora meia hora antes, que eu estava indo falar com a minha secretária, eu já vi carros Como se tivessem sido avisados. Tinham sido avisados. Você sentiu isso? Com certeza. Como é que você vai... você é da imprensa, você vai falar, pô, acho que hoje vão bater lá em tal lugar. Não existe isso. Claro que eles tinham sido avisados. Isso é fato. Agora, Sandro, a polícia foi truculenta com você? Como é que foi? Não. O que eles diziam para você durante as buscas? Falavam alguma coisa? Perguntavam algo? Só perguntavam de droga. Droga. Até então, eu falei, não existe? Não, tem sim. Eu falei, então procura. Fica à vontade. Pode fazer o que vocês quiserem. Em momento algum eu me opus a busca deles, alguma coisa nesse sentido. Em momento algum eu fiz isso. E não acharam nada. E como é que foi o desenrolar? Né? Eles não acharam nada e como é que terminou a história? Então, aí eu comecei a indagar deles, que daí de novo veio um policial e falou, você está preso, me mostrou um mandato de prisão. Falei, tá bom, né? Inclusive, isso aí demorou um certo tempo, estava a minha filha, minha ex-mulher e minha irmã do lado de fora. A hora que me algemaram, eu falei, eu já venho. Né? Para mim era uma averiguação, alguma denúncia mal cabida. Assim, minha irmã do lado de fora, a hora que me algemaram, eu falei, eu já venho. Né? Para mim era uma averiguação, alguma denúncia mal cabida, sei lá. Eu fui e falei, eu já venho. Tanto que teve uma policial, que eu não sei identificar, porque estavam todos mascarados. Ela falou, olha, tem imprensa aí fora. Eu falei, eu já vi. Você quer cobrir o seu rosto? Eu falei, de forma alguma, não devo nada para ninguém. Tanto que se puxarem, eu saí de cara limpa e, né? E aí me levaram para Denarc. Eu cheguei lá, me colocaram numa quadrilha com 12 ou 13, não me recordo. E eu só conhecia esse cara que trabalhava para mim e mais um, que era amigo dele. Tanto que eu cheguei na delegacia e falei, cara, o que vocês aprontaram para mim, cara? O que vocês fizeram? E aí o outro falou, cara, eu também estou vendido. O outro falou, eu também estou vendido. E enfim, me colocaram numa quadrilha com 13, 12 ou 13, não sei te precisar. Você não conhecia só um? Conhecia dois, que não era meu gerente, era um faz tudo lá, né? Não vou dizer que era funcionário porque ele não estava nem na minha folha de pagamento. Né? E aí eu conhecia ele mais um. E ali me transferiram para o 11º distrito. Para o 1º distrito. Me colocaram da Denarc, no 1º distrito. Isso, da Denarc, no 1º distrito. Ali me colocaram num cubículo de mais ou menos 3x1, nós estávamos em 6. Eu fiquei 3 dias lá, sem visita, sem saber o que estava acontecendo, sem nada. E aí no segundo dia, a doutora Camila Seconella me tirou para eu dar meu depoimento.
Como é que foi esse depoimento? E eu não sei o porquê dessa forma dela. Eu comecei a contar. Desculpa. Eu comecei a contar as coisas que tinham acontecido. E ela me indagou do Fábio. Eu falei, mas o que tem o Fábio? Não, porque o Fábio está junto com você, o Fábio é isso. Falei, de forma alguma, não sei do que você está falando, o Fábio está junto comigo. Porque nós aprendemos material do Fábio. Falei, e aí? Ela queria tirar alguma coisa de mim que eu não sabia. Queria que eu falasse alguma coisa indevida, alguma mentira. Até hoje eu não sei o que ela queria, mas me indagou várias vezes em relação que até então ele era o deputado Fábio Camargo. Né? Me indagou várias vezes sobre ele. O que ela perguntava exatamente? O que ele é teu, o que ele fazia, essa conta de telefone. Essa conta de telefone foi o seguinte, a gente pensando de uma forma mais fria, todos os documentos que existiam do Ricardo e do Fábio dentro do Valdo, eu armazenei na Purple Hills. Tinha um escritório lá. Tinha um escritório na Purple Hills, um escritório no Valdo. Só que as coisas que diziam respeito a eles, eu armazenei na Purple Hills, porque se o Ricardo precisasse de algum documento, alguma documentação que estivesse ali, estaria tudo lá. E ali eu deixei só para as minhas documentações ali, né? Os meus documentos. E essa conta, eles invadiram também a Purple Hills, né? E essa conta apareceu no Valdo, e ela me indagou muito. Porque isso aqui é do Fábio, o Fábio está por trás disso. Eu falei, estava assim. O Fábio me vendeu, o Fábio era sócio do Ricardo. Eu comprei dele, está aqui, ó. Essa conta de telefone é de 3 anos atrás, 2 anos atrás, não me recordo. E ela insistia em dizer que o Valdo era do Fábio. Essa conta era antiga? Antiga, de 2, 3 anos. Era um telefone que estava no nome dele. Tanto que o telefone que estava no Valdo lá estava no nome da minha irmã. Porque até então, se eu não me engano, não tinha nem nome para colocar um telefone no meu nome, no caso. Essa conta vazou para a imprensa, Sandro. Sabe como é que ela vazou? Não me recordo. Não foi você que entregou? Não. Essa conta, quem me apresentou foi a delegada. Nas mãos dela? Nas mãos dela, até então eu não sabia. Ela me mostrou essa conta do Fábio Camargo. O que ele é teu, o que ele tem por trás. Eu comprei dele isso aqui. Eles diziam, Sandra, a alegação da polícia, você sabe, é que o Valdo era um disque drogas. E daí o telefone utilizado para pedir as drogas era do deputado Fábio Camargo. Não. O que você responde a essa acusação da polícia? Então, veja bem, o que eu fiquei sabendo posteriormente, porque esse rapaz que me ajudava lá, ele foi preso comigo, certo? O que ele me falou? Que ele era viciado em droga, que ele comprava o mínimo de droga, ele comprava, e aí ele vendia, ele desmanchava essa droga e fazia um pouquinho para ele poder usar. E aí ele fazia essa besteira de vender 3, 4, 5 buchinhas lá para os amigos dele. E aqueles áudios que eles apresentaram ligando o telefone, negociando drogas, você acha que não era recorrente? Não. Era amigos dele? Amigos dele. E outra coisa, tem áudio lá que eles colocam Sandro ligando para fulano, que não é a minha voz. Inclusive eu fiz teste de voz, fiz tudo isso daí, me colocaram em 2, 3 telefones. Queriam me incriminar mesmo. Queriam me ferrar de verde e amarelo. Mas aí a polícia científica que resolve isso daí viu que não tinha nada a ver. Agora, Sandro, você falou que no depoimento a delegada cobrava muito para você falar sobre o Fábio. E você percebeu que ela estava mais preocupada com isso do que com outras coisas? 100%. Por quê? Sei lá, alguma coisa política, alguma perseguição, porque assim, você envolve a inteligência da polícia. Você envolve, vamos colocar, uns 15, 20 agentes. Você avisa a imprensa. Você monta uma mega operação. E aí você sai sem 1 grama de droga? Fica bonito para a polícia isso? Não, né? Por uma cadeira de traficantes. Me colocaram como traficante, como isso, como aquilo. Mas que traficante que é esse que não tem 1 grama de droga? E outra coisa, ela não perguntou em momento algum para mim onde é que está a droga, onde é que está isso.
ela perguntava do Fábio. Quantas vezes perguntaram o nome do Fábio para vocês? Várias vezes. Eu começava a comentar, ela... E o Fábio, o que tem a ver com isso? No meu depoimento eu falava, olha, não me opus em nada, fui no meu escritório. Tá, mas e o Fábio? Várias vezes indagaram sobre o Fábio. Várias vezes. Você perdeu a conta? Sim. Não só nesse depoimento, como no outro. Depois desse depoimento, não sei se quer trocar a luz ali. Deixa eu só dar uma seguradinha. Segure, querido. Eu não estou com fio nenhum aqui, né? Não. Vai trocar a luz? É só verificar aqui. Deu pau? Eu não sei, cara, se tá indo bem, se não tá. Não, é isso aí mesmo. Conversa. Agora estabilizou. Então você está contando que ela perguntou várias vezes do Fábio e você sentia nela uma insistência que te incomodou. Bastante, bastante. Em momento algum ela perguntou de droga, de telefonemas, de quem estava envolvido. Eles simplesmente me jogaram numa parede com 12, 13 pessoas lá e em momento algum ela me perguntou disso daí. Ela falou para você onde encontrou a conta de telefone? Não. Ela chegou e apresentou. Como é que foi essa história? Como é que ela foi essa conversa? Foi lá no primeiro distrito que me tiraram da cela, né, para falar com ela e ela me apresentou essa conta. Até então eu não vi eles apreenderem essa conta, aonde que pegaram. Mas eles pegaram, acredito eu, na Purple, né, porque não estava ali no Valdo. Porque acredito eu que eles tinham mandato, tinha alguma coisa assim para entrar na Purple, né? Deveriam ter tudo isso daí, porque... Não tinha. Como? Não tinha. A mandada era só pro Valdo. E eles entraram na Purple. Não, entraram sim, eu sei. E você garantiu acesso acreditando que estava sendo... Porque até então me coagiram, né? Você está preso, você é isso, você é aquilo. E para mim, que nunca tinha entrado numa delegacia dessa forma, foi inédito. Como é que foi, Sandra, essa ida da DENARC para o primeiro distrito? A saída se diz... A transferência. Então, Camburão, né? Camburão. Mas eles te falaram, por que você ia mudar de delegacia? Não, simplesmente porque acho que não tinha cadeia, né? Na DENARC, que eles tinham que destinar a gente para algum lugar. E como é que foi a tua estadia no primeiro distrito? Horrível. Horrível. Eu dormia com as costas no chão, com os pés levantados. Banheiro não tinha. Se você quisesse fazer alguma necessidade, tinha que fazer numa marmita. Horrível. Você ficava preso o tempo inteiro, cheirava o pé da cela? Como é que era a rotina? Preso o tempo inteiro. Uma cela de não sei se precisasse 3 ou 4 metros por um. Eu dormia com as costas no chão, com as pernas na parede. Não caberia ninguém deitado assim. E nós estávamos em 4 ou 5 lá dentro, então não teria nem como deitar em comprido. Os outros presos eram por que crime, você lembra? Tinha... Eu acho que foram todos que estavam lá. Tinha um cara que estava lá, que tinha sido preso por tráfico em algum bairro, que eu não sei, mas os outros que estavam lá eram da mesma operação, que me colocaram nessa quadrilha, né? Você ficou quanto tempo sem sair da cela? Todos os dias. Ali no primeiro 3 dias. Eu saí da cela para dar o depoimento. Isso. Só isso. Quanto tempo demorou o primeiro depoimento? 2 dias. Você ficou 2 dias o tempo inteiro? Isso. E aí depois você foi para dar o primeiro depoimento? Isso. Como é que foi esse primeiro depoimento depois de estar preso? Esse que eu havia dito da Camila, né? Ela chegou a fazer alguma negociação com você, propor alguma coisa para você? Não, ela não propôs assim de me fale tal coisa que eu te dou tal coisa. Não, até porque eu não dei abertura nenhuma para isso acontecer, né? Eu fui muito incisivo do que eles estavam, na minha cabeça, eles estão errados, né? Isso é a justiça que vai decidir, mas da forma que me prenderam, imprensa, atingiram a minha imagem, atingiram a minha hombridade, tudo que poderiam fazer de errado comigo fizeram, porque eles me colocaram como um criminoso, coisa que até então não provaram, né? Como é que você vai prender um traficante e ele não tem droga?
Mas eles exigiam muito o Fábio Camargo, no momento falou assim, se você falar do Fábio, a gente te libera, a gente alivia. Não, dessa forma não foi feito, mas assim, o que ela me indagou muito foi como eu comprei, como eu consegui, quem era o Fábio ali, o que o Fábio fazia, se o Fábio frequentava, se o Fábio ia, se... muitas vezes me perguntou do Fábio, muitas vezes. Parecia uma perseguiçãozinha realmente. Pareceu em algum momento para você, Sandro, que eles te prenderam para você entregar o Fábio Camargo? Até sim, mas entregar do quê? Na cabeça da polícia. Pois é, entregar do quê? Até deram a entender isso aí, mas se eu falasse alguma coisa em relação a isso, eu estaria mentindo. Vou refazer a pergunta. Pareceu que eles prenderam você para você... mas o foco era o Fábio Camargo? Sim. Isso aí 100%. 100%. De alguma forma eles queriam denegrir a imagem, fazer alguma coisa que arriscasse a índole dele, o caráter, alguma coisa nesse sentido. Tanto que foram atrás dele para pedir entrevista, porque eu trabalhava com ele, enfim, né? Qual era a tua relação com o Fábio? Eu era assessor dele. E tem uma relação pessoal também? Sim. Muito boa. Você acha que eles se aproveitaram disso? Certeza. Certeza. Uma pessoa que está no patamar que está o Fábio, rodeado por câmeras, por pessoas que esperam um deslize, um vacilo, alguma coisa para poder derrubar ele, né? Isso é certeza. Você trabalhou com o Fábio há muito tempo? Você trabalhou na época da CPI das falências? Não, na CPI das falências não. Acho que foi... Que ano que foi a CPI das falências? 2010, 2010. Então, foi depois disso daí. E mas assim, você sente que pode ser uma perseguição em relação ao que ele fez no passado como deputado? Certeza. Por quê? Certeza. Porque assim, não tem o porquê você vai prender um cara que nunca teve nada de envolvimento com isso daí, e assim, a minha pessoa para eles não era suficiente. Eles queriam muito a pessoa do Fábio. Né? Eu não sei se é por causa da CPI das falências, que ele fez muita coisa, ele mexeu com muito peixe grande, iria derrubar alguém, né? Então, sabe aquela história? Pô, antes que você me derrube, eu quero te derrubar. E aí, como eu era muito próximo dele, né? Provavelmente tentaram dessa forma. Como é que é esse cubículo lá do primeiro distrito? Esse cubículo, ele tinha uns 2,5 metros, e aí tinha um vaso inativo, né? Que não podia chegar perto. Então você imagine 2,5 metros, 4 pessoas, 5 pessoas, um dormia assim, outro assim, um assim, outro assim, um para cada lado. A comida não tinha como comer, só se estiver passando muita fome. Muita fome. E é uma coisa desumana. Uma coisa desumana. Eles em algum momento ofereceram algum benefício, uma comida melhor, por exemplo? Se você falasse o que eles queriam, teve essa proposta em algum momento? Não. Não pelo delegado, ou por algum carcereiro, por algum colega de cela? Não, pelo seguinte, eu fiquei lá meio que isolado, sabe? Ninguém conversava comigo. A única pessoa que teve acesso foi meu advogado e a delegada. Mas os outros nada. Eu estava meio que incomunicável, assim, sabe? Ninguém podia chegar perto porque eu era um preso da DENARC e envolvia peixe grande. Né? O teu advogado demorou para te atender? Assim, eu sou amigo do Daledoni, né? Quando ele ficou sabendo que era eu que havia sido preso, eu cheguei na DENARC e ele já mandou um associado dele, um sócio dele, se apresentou, se não me engano era Caio o nome dele, né? E isso aí, o Cláudio Daledoni, ele foi muito rápido a resposta dele em relação a isso. O Caio chegou, me orientou, falou, olha, não se preocupe, nós estamos aqui, estamos para te defender, só para você saber que você tem advogado.
E você, desde então, sempre foi assistido? Ou algum momento eles vetaram do advogado de falar com você? Não, que eu saiba não, né? Porque às vezes eu ficava dias sem ver o advogado, né? Até então eu não sei, porque aí eu foi trocado de advogado, questão financeira, tudo, né? Foi trocado de advogado e, por último, quem soube da minha história, quem entendeu o processo, quem conseguiu me tirar, foi o irmão do Daledoni, né? Que é o irmão do Cláudio, que é o Marlos Daledoni. Ele conseguiu que eu saísse de lá. Depois de sair do primeiro distrito, como é que foi? Primeiro distrito, fui transferido para o 11º distrito. Uma cela de 5x5, uns 60 presos, mais ou menos, 50 presos. Um calor absurdo, porque ela fica num porão. Muita umidade, a comida horrível, geralmente azeda. Nesse período que eu fiquei preso, devo ter perdido uns 30 quilos. No 11º também tinha depoimentos diários? Como é que é? Não, ali não tive mais depoimento. Depois de tudo isso daí que eu fui transferido para outras cadeias aí. Fui transferido para Piraquara, fui transferido para São José. O meu último depoimento foi perante o juiz. Inclusive, tem vídeo disso daí, né? Tem vídeo que eu conto a minha história. O juiz falou, o senhor pode se pronunciar? Eu falei, olha, eu sou muito bom com palavras, tal, posso falar do meu jeito, meritíssimo, tal. Ele falou, não pode falar. Eu falei, pois então, eu nunca vi uma inteligência da polícia prender um traficante que não tem uma grama de droga. Eu nunca vi a imprensa chegar antes que a polícia. Eu nunca vi uma delegada indagar tanto de um material promocional de política, que era do deputado Fábio Camargo, do que a própria droga que ela não encontrou. Eu nunca vi uma operação dessa forma, que essa inteligência para mim foi burrice. Eu li nos lábios do juiz. Ele baixou a cabeça e falou, que cagada. Tanto que teve uma pergunta que o Ministério Público fez para mim, somente, de toda essa história, 7 meses preso, envolvimento com droga, isso, aquilo, segundo a polícia, né? E o Ministério Público me fez uma pergunta. E ninguém me perguntou mais nada. Então, o Ministério Público perguntou, você lembra? Eu não lembro a questão. Mas foi uma questão assim, tipo, para eu não ficar quieto, eu vou fazer uma pergunta, entendeu? Foi uma armação? Certeza. Eu volto a dizer, como é que você vai prender uma pessoa, fazer uma mega operação, diz que 8 meses, não sei quanto que tem no inquérito, 7, 8, 10 meses de investigação, para você prender uma pessoa, você vai prender a pessoa então na hora errada, que ela não tem nada. Certeza que é armação, né? Você se arrepende de alguma coisa? Nada, de forma alguma. De forma alguma, tudo que eu vivi antes daquilo, faria tudo de novo. Não me arrependo de nada. Há quem diga que você protegeu o Fábio Camargo. Eu não digo que eu protegi, eu vou falar para você que eu só falei a verdade. Se falar a verdade é proteger, considere assim. Quando você olha, Sandra, agora, depois que passou quase 6, 7 anos, toda essa história, como é que você resumiria essa história? Olhando de cima. Olhando de cima, o que eu vou te dizer? É uma infelicidade da vida. Eu vou te dizer que foi até um aprendizado. Porque assim, a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente uma injustiça tão grande dessa. Sabe? Às vezes a gente vê na televisão as pessoas que estão presas há anos, como teve um senhor que foi preso na Itália, que trocaram uma mala dele no aeroporto, e a mulher dele não saiu do lado dele, coisas desse jeito. A gente não tenho mágoa, não tenho raiva, não tenho, assim, destruiu boa parte da minha vida, da minha família, meus pais. Mas eu levo isso como um aprendizado para a vida, para você
prestar mais atenção nas coisas, não confiar um pouco mais nas pessoas e desconfiar ao mesmo tempo, sabe? Mas a gente aprende que tem pessoas do nosso lado, lá atrás, que às vezes você não acreditava, e as pessoas continuaram do seu lado, mesmo depois disso. Né? Teve amigos meus, um amigo meu que falou o seguinte, ele tinha uma distribuidora de bebida, e aí apareceu a minha reportagem, e tinha um casal na distribuidora dele, e ele me contando isso, né? O casal falou, olha aí, ó, vagabundo, não sei o que. Ele falou, cara, eu conheço aqui, esse aqui é meu irmão. Ele não é vagabundo. Não, tá aí assim. Ele falou, cara, sai da minha loja. Esse é meu irmão e ele não fez. E eu boto a mão no fogo por ele. Esse foi um cara que, eu não vou nem citar nomes aqui, mas foi um cara que mora no meu coração pra caralho. Sandro, tem preconceito com empresários da noite? Você acha que você foi vítima de preconceito um pouco também? Veja bem, esse preconceito do empresário da noite existe sim, claro que existe, a gente sabe, isso é fato. Mas eu não fui vítima do preconceito. Eu acho que eu fui vítima de uma armação. Eu fui um degrau, eles tentaram galgar esse degrau para tentar prejudicar uma coisa maior. Eu fui um degrauzinho, uma pedra que eles pisaram para alcançar um degrau maior. Porque eles acharam que fazendo isso daí eles iam afetar o Fábio. Sandro, para a polícia você era dono do Disque Drogas. O que você tem a dizer sobre isso? É ridículo. Ridículo. Disque Drogas, vamos colocar assim. Quando eu fui preso, que me falaram disso daí, eu pedi para a Camila Seconello, eu falei assim, eu gostaria de ouvir uma gravação, só uma. Eu não quero 10, 20. Eu queria ouvir uma gravação com a minha voz, eu oferecendo droga por telefone. Uma gravação. Não tinha. Não tinha. Ela me falou de um cliente, esse daí eu recordo muito bem, que eu liguei para um cara e falei o seguinte, meu irmão, você está vindo? O teu lanche está pronto. Isso era 5 horas da manhã, porque eu tinha que dispensar meus funcionários, senão eu pagaria hora extra. E como eu estava começando lá, eu não poderia ter essa despesa. E ela falou que eu estava esperando um cliente para entregar droga. E o lanche era bom pra caramba, eu não podia falar que era uma droga não. O lanche era top. Sandro, para terminar, eu perguntei se você foi vítima de preconceito por ser empresário da noite, você falou que não acha isso. Então você foi vítima de preconceito por ser amigo do Fábio Camargo? Certeza. Certeza. Aquilo que eu não falo nem preconceito, isso foi uma armação. Como eu era muito próximo de a gente sair e jantar, reuniões, isso, aquilo, estar, às vezes no cotidiano, 3, 4 vezes por semana juntos. Certeza que foi para atingir o Fábio. O tempo passou, vocês estão todos em outro estágio da vida agora. Você acha que a vida foi justa com vocês depois de tudo que passou? Não. Mas assim, tem coisas na vida que a gente não pode reclamar muito. Porque quando você reclama, você não tem tempo de agradecer. Né? Aconteceu o que aconteceu, me roubaram boa parte da vida, tanto de vida mesmo, quanto financeira, mas Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar. Então, do jeito que a gente caiu, a gente levantou, já levantou trabalhando, e graças a Deus, no final dá tudo certo. Teu pedido para o futuro? Meu pedido para o futuro, que as coisas sejam mais justas. Que essa da justiça tarda, mas não falha, poderia ser um pouquinho antes. Ela não precisava tardar tanto. Né? Meu pedido para o futuro é esse, que as coisas sejam mais justas. Tá ótimo. Aí, fechou? Fechou, Mark. Solamente? Bora, pode ser vereador. Você chegou a ser condenado, não foi?